Olá, pessoal, tudo bem? Passei por aqui agora para a gente conversar um pouquinho sobre o plano de aula, para a gente analisar algumas questões aqui que talvez tenham ficado um pouco ainda complicadas para alguns e para aqueles que já dominaram essa arte também é uma ótima forma da gente rever. Então, nós vamos começar falando primeiro o que é um plano de aula. Então, um plano de aula é um documento que vai definir qual é o tema da aula, quais são os objetivos que eu tenho, como é que eu vou desenvolver essa aula, que metodologia eu vou utilizar, para que eu tenha uma visão clara sobre o que está acontecendo, sobre os conhecimentos que vão ser construídos, garantindo que eu vou ter uma boa qualidade aí na execução dessa aula. Qual é a importância dela? Se a gente pensar, por exemplo, quando alguém cria um negócio, quando alguém vai desenvolver uma estratégia política ou qualquer outra área que vocês forem pensar, a gente sempre planeja as coisas antes de fazer. Então, na educação não poderia ser diferente. O plano de aula, então, ele serve para que o professor pense com antecedência cada etapa da sua aula, né? E isso vai fazer com que fique mais fácil, inclusive, a própria pesquisa e a reflexão sobre os pontos que ele quer trazer para trabalhar com seus alunos. Uma coisa importante sobre o plano de aula é que ele não é uma lista de tarefas que a gente vai fazer, né? Ele tem que ser um guia para orientar o trabalho de vocês e também para poder mostrar para os professores que vão fazer a supervisão como é que vocês estão executando as práticas, né? Então ele não pode ser um plano gigantesco, um livro, mas ele tem que ser completo o suficiente para que quem chega na sala de aula de vocês para ler um plano de uma aula que não viu, não assistiu, para que essa pessoa consiga então eh, entender como é que está acontecendo ou como é que aconteceu essa aula mesmo não estando presente no momento. Quais são as partes de um plano de aula? Antes que vocês se assustem com todas essas partes que eu coloquei aqui, a gente tem que identificar que a quantidade de planos, de partes que um plano de aula vai ter, vai depender exatamente de para quem eu estou fazendo esse plano de aula, em que condições eu estou fazendo esse plano de aula, se ele é um plano isolado, se ele faz parte de uma coletânea, como é que isso vai acontecer. Então, quando vocês procuram na internet, vocês vão procurar vão encontrar vários modelos de planos de aula que não refletem exatamente o que vocês estão fazendo nos diários de classe, e eu já vou explicar o porquê disso. Por exemplo, tem planos de aula na internet que começam com a primeira parte como dados de identificação. Por que vocês não precisam pôr dados de identificação em cada plano de aula? Porque vocês estão fazendo um diário e esse diário está sendo feito num caderno que já tem esses dados lá no começo. Então vocês não precisam colocar os dados de identificação. Público-alvo, vocês também não precisam colocar. Por quê? Porque o diário de vocês já diz lá no início para que turma é, quais são esses alunos, né? Então, a gente abrindo o diário de vocês, a gente já sabe qual é o público-alvo. Então, vocês não precisam escrever isso novamente em cada plano de aula do estágio de vocês. Em relação à duração, também não é necessário colocar por quê. A gente sabe que a duração é de 4 horas. Caso o plano seja mais curto que isso, vocês vão colocar uma observação dizendo, nesse plano específico, que a duração dele é menor, que a duração dele é de 2 horas, porque teve uma reunião, ou é de 1 hora, porque depois disso teve uma outra atividade na escola. Então, não é necessário colocar a duração, porque a gente sabe que todos os planos duram 4 horas, então a gente só faz a observação da duração quando for diferente disso. Em relação ao tema, não é necessário pôr, né, em função de que vocês têm uma sequência didática que vai estar acontecendo diariamente, né? Então na verdade, são 100 planos de aula em sequência, não é necessário citar um tema ali, a não ser que seja interessante para uma determinada aula, quando vocês estão fazendo um projeto, quando vocês estão fazendo alguma atividade diferenciada, referente a alguma data, alguma coisa assim que vocês queiram colocar, pode pôr, mas não é obrigatório colocar tema em cada sala de aula, em cada plano de aula de vocês. O objetivo geral, na verdade, os objetivos específicos, a gente troca simplesmente por objetivos, né? Obviamente, como vocês estão planejando uma única aula em cada dia, dificilmente vocês vão ter objetivos gerais ali, porque os objetivos gerais são objetivos que geralmente são atendidos ou alcançados a longo prazo.
Então, normalmente os objetivos que a gente tem já são objetivos específicos, porque a gente está planejando uma única aula para ser realizada. Então, nós vamos deixar ali simplesmente como objetivos. Os conteúdos que serão trabalhados são importantes, o desenvolvimento também. Os recursos não é obrigatório pôr. Tem pessoas que gostam de colocar uma listinha ali de recursos, porque facilita até na hora de organizar o material antes de ir para a aula, né? Então dá para dar uma conferidinha ali naquela lista de recursos, mas não é obrigatório. E a avaliação também não é necessário colocar em todas as aulas, embora, obviamente, vocês estejam sempre pensando em como vocês vão avaliar se aquela aula foi eficaz, se deu certo, se está ocorrendo conforme o necessário, mas não é necessário fazer esse registro. Então, como é que vai ficar o plano de aula de vocês? Ele vai ter a data, obviamente. Por que eu tenho que pôr a data? Porque como vai ser uma sequência de 100 planos de aula, eu preciso ter uma forma de localizar a partir de onde eu estou trabalhando, em que aula eu fiz determinada atividade, e também para que o supervisor, quando for visitar, saiba de onde partir na sua observação. Os objetivos que vão estar presentes, os conteúdos, o desenvolvimento em si da aula e as observações se for necessário. Tá? Tem dias que vai acontecer situações que vão ser necessário colocar uma observação, por exemplo, uma chuva, uma reunião de última hora, alguma atividade diferenciada que aconteceu na escola, então vocês põem observação. Se não tiver nada para registrar, não precisa nem colocar a palavra observação ali. Bom, então vamos lá. A data, nós vamos ter essa data sempre por extenso, por exemplo, Rosário do Sul, 17 de agosto de 2023. E a observação, a data do diário, ela é uma referência geográfica e temporal. Geográfica por quê? Porque a gente sempre põe na data em que cidade foi feito aquilo ali, e temporal porque ela nos diz que dia é aquela aula. Então, mas esse não precisa ser o formato que vocês vão fazer a data no quadro na sala de aula. Tá? Tem algumas escolas aí que vão ter formatos específicos e isso muitas vezes até, dependendo da turma, dá até um certo estresse com os alunos, porque os alunos estão acostumados com outro tipo de data e aí eles ficam dizendo, mas a minha professora não ensinou assim, ou aqui na escola ninguém faz data desse jeito, aqui na escola a data tem que ser de tal forma. Então vocês seguem no quadro da sala de aula, vocês seguem as normas da escola onde vocês estão. E no diário de vocês fazem a data como a gente faz a data em qualquer documento, com a referência geográfica e com a referência temporal. Em relação aos objetivos, o que é o objetivo? O objetivo é o motivo pelo qual eu faço alguma coisa. É a meta que eu quero atingir com alguma coisa. E uma forma fácil de chegar no objetivo é perguntar o porquê que eu estou fazendo alguma coisa. Né? Então, quando eu faço determinada atividade na sala de aula, por que eu estou indicando essa atividade para os alunos? Por que eu estou fazendo com que os meus alunos executem essa atividade? Esse porquê vai ser o meu objetivo. E no plano de aula, esses objetivos eles sempre vão ser iniciados com verbos no infinitivo. E aqui nós temos alguns exemplos de verbos no infinitivo, como por exemplo, associar numerais a quantidades, reconhecer as partes da planta, aperfeiçoar a leitura de sílabas simples, desenvolver a motricidade fina. Então, esses são exemplos de objetivos. O que a gente tem que cuidar? Nem sempre uma frase que começa com verbo no infinitivo é um objetivo. Às vezes, simplesmente é uma atividade. Então, vamos ver. Completar com os nomes da planta, apesar de completar ser um verbo no infinitivo, completar com os nomes da planta é a atividade que eu vou fazer na sala de aula. O que é o objetivo disso? Qual o objetivo? Qual é o propósito para eu fazer os alunos completarem um desenho, por exemplo, com os nomes das partes da planta? É que os alunos reconheçam as partes da planta. Outro exemplo aqui, pintar um desenho. Pintar um desenho não é um objetivo em si, ele é uma atividade que eu vou fazer. Por que eu peço para o meu aluno pintar um desenho? Por exemplo, para desenvolver a motricidade fina. Podem ser outros objetivos. Por exemplo, agora nós estamos chegando perto da Semana da Pátria.
Digamos que eu peço para o meu aluno pintar um desenho e esse desenho é a bandeira nacional. Então aí, qual é o meu objetivo de fazer com que o aluno pinte esse desenho? Além de desenvolver a motricidade fina, que é uma das possibilidades, eu posso ter aí, por exemplo, reconhecer as cores da bandeira nacional ou algo do gênero. Então, nem sempre a frase escrita com um verbo no infinitivo é um objetivo. Então, eu tenho que pensar sempre nisso. É a atividade que eu estou propondo para os meus alunos ou é o motivo pelo qual eles vão fazer essa atividade? Se for o motivo pelo qual eles vão fazer essa atividade, aí eu tenho um objetivo. Os conteúdos, eles são os assuntos que eu vou tratar em sala de aula. E geralmente esses conteúdos podem ser retirados dos próprios objetivos. Então, se eu pegar lá o objetivo associar numerais a quantidades, eu já tiro dali conteúdos, numerais e quantidades. Se eu pegar o objetivo reconhecer partes da planta, automaticamente eu tenho lá o meu conteúdo partes da planta. Se eu colocar um objetivo aperfeiçoar a leitura de sílabas simples, eu já tenho ali um conteúdo leitura de sílabas simples. Se eu colocar o objetivo desenvolver a motricidade fina, eu já tenho um conteúdo que é a motricidade fina. E aqui cabe uma observação, eu não preciso inventar os objetivos e os conteúdos. Eu posso pegar esses objetivos e esses conteúdos do planejamento da escola, que já foi provavelmente dado para vocês pelos professores ou pela supervisão da escola. Eu posso retirar esses objetivos e conteúdos dos livros didáticos. Eu posso retirar esses objetivos e conteúdos do referencial curricular gaúcho ou da Base Nacional Comum Curricular, ou então de algum material que algumas escolas já propõem. Nós, durante o próprio curso, nós vimos ali algumas listas de objetivos, por exemplo, que alguns municípios possibilitam, e depois eu vou colocar uma dessas listas para vocês ali, para vocês poderem se basear também. Então não é necessário inventar objetivos e conteúdos. Simplesmente a gente pode pegar de materiais que já são materiais reconhecidos como de qualidade e utilizá-los sem problema algum. E aqui uma outra observação que eu quero colocar, que os componentes curriculares não são conteúdos. Por exemplo, matemática, língua portuguesa, ciências, história, geografia, isso são componentes curriculares, eles não são conteúdos. Os conteúdos são os assuntos dentro desses componentes curriculares que eu vou trabalhar. Então eu não preciso pôr lá no conteúdo matemática, língua portuguesa, ciências, história, geografia, essas coisas, porque não é necessário. Em relação ao desenvolvimento, esse desenvolvimento é a orientação em ordem cronológica de como a aula vai ser executada. Então lá eu vou colocar tudo que eu vou fazer em sala de aula, os exercícios, os textos, os materiais impressos, as atividades, as brincadeiras, tudo que eu vou realizar em aula vai estar no meu desenvolvimento. E esse desenvolvimento ele precisa ser claro o suficiente para que uma pessoa que não estava na aula no momento da execução consiga entender o que foi feito. Porém, ele também não precisa ser necessariamente gigantesco, né, abarcando cada detalhe da sala de aula. Como é que eu posso redigir esse desenvolvimento? Eu vou usar verbo sempre no futuro. E por que eu vou usar verbo sempre no futuro? Por um motivo óbvio. Eu planejo a minha aula antes dela acontecer. Então, se eu estou planejando antes de acontecer, obviamente eu vou colocar os verbos no futuro. Se eu colocar os verbos no passado, aí eu deixo de ter um planejamento e passo a ter um relatório. Porque o relatório a gente faz sempre depois que algo já aconteceu. Então, verbo sempre no futuro. E tem várias formas de expressar esses verbos no futuro. Por exemplo, eu posso pôr no infinitivo, que aí não chega a ser futuro, vai ser o verbo no infinitivo. Entregar aos alunos um texto, por exemplo. Eu posso usar a primeira pessoa, entregarei aos alunos um texto, e aí sim eu tenho futuro, o verbo no futuro. Posso usar a terceira pessoa, por exemplo, a professora entregará aos alunos um texto, é uma outra forma de redigir que algumas pessoas gostam de usar. Posso usar também voz passiva, será entregue aos alunos um texto. Em qualquer desses casos, eu posso utilizar qualquer um deles? Posso. Eu só tenho que cuidar do seguinte, se eu escolhi uma forma de redação, seja o infinitivo, seja a primeira pessoa, seja a terceira pessoa, seja a voz passiva,
eu sigo fazendo isso até o final do meu documento, do meu plano de aula. Eu não posso ficar misturando as formas. Então, escolhe uma dessas formas, a que mais agrada a vocês, e segue usando essa forma. Lembrando que algumas dessas formas são mais simples de escrever, porque elas não necessitam, por exemplo, conjugação. Quando eu uso infinitivo, facilita a minha vida porque eu não preciso conjugar o verbo, mas se eu utilizar alguma dessas outras formas, a primeira, a terceira pessoa ou a voz passiva, eu tenho que lembrar que eu sempre tenho que cuidar a concordância verbal aí, né, no meu trabalho para evitar problemas depois de erros de português em relação à concordância. Então, prestem bem atenção no tipo, na forma de redação que vocês vão utilizar e, sem problemas, podem escolher a que mais agrada a vocês. Aqui algumas dicas. Uma dica do que não fazer. Né? Coloque as informações essenciais, mas não economize. A lista de tarefas não é o desenvolvimento de um plano de aula. Tá? Então, por exemplo, às vezes a gente encontra lá num plano escrito texto, exercícios, desenho, brincadeiras. Isso não é um plano de aula, isso não é um desenvolvimento de plano de aula. Eu até posso ter uma lista dessas junto do meu desenvolvimento, além do meu desenvolvimento, para eu lembrar em que ordem as coisas vão acontecer na sala de aula e controlar mais ou menos o tempo, alguma coisa assim. Mas quando eu vejo escrito, por exemplo, no desenvolvimento simplesmente texto, eu não sei que texto é esse, eu não sei se ele vai ser passado no quadro, eu não sei se ele vai ser lido num livro, eu não sei se ele é do livro didático, eu não sei se ele vai ser entregue para os alunos, eu não sei se vai ser feita a leitura desse texto ou se só vão entregar o texto para o aluno levar para casa sem ler. Eu não sei se esse texto vai ser explorado, como vai ser explorado, então eu não posso fazer simplesmente uma lista de coisas, porque isso não é o desenvolvimento de uma sala de aula, de uma aula. Vocês até podem me dizer assim, mas professor, eu já vi alunas com planos assim, né? Fulana lá fez estágio, eu peguei o diário dela e eu achei isso no texto. Se isso é um além no desenvolvimento, não tem problema. Né? Então, se a pessoa colocou essa lista e depois ela desenvolveu essa lista, não tem problema nenhum. Tem pessoas que gostam de se organizar assim. Mas se a pessoa só colocou essa lista e não desenvolveu os itens dessa lista, então está errado. Essa pessoa provavelmente deve ter sido orientada durante seu estágio a fazer diferente e possivelmente ficou com uma nota mais baixa na sua avaliação em função de ter feito somente assim. Por um outro lado, eu também não preciso escrever um livro. Então aqui eu fiz um textinho para exemplificar o que não precisa fazer. Por exemplo, parar a entrada da sala de aula, observar a entrada de cada estudante, cumprimentando-os afetuosamente, em seguida entrar em sala de aula, depositando sobre a mesa os materiais de trabalho, puxar com delicadeza a cadeira para colocar sobre ela a mochila, de onde será retirado o diário, que será aberto na data de hoje, e colocado sobre a mesa junto com o estojo, o marcador do quadro branco e o apagador, e a seguir buscar com o olhar toda a turma e de uma forma delicada e firme chamar a atenção da turma para que todos possam perceber que a aula iniciará. Imagine se vocês forem fazer um plano com essa riqueza de detalhes, ele ficaria talvez lindo, porém vocês usariam um caderno para cada aula de vocês, e o objetivo não é esse. O objetivo não é colocar toda essa riqueza de detalhes, porque quase tudo que está escrito aqui é óbvio. Então, as coisas que são óbvias eu não preciso colocar no meu plano de aula. Por exemplo, eu não preciso colocar no meu plano de aula que acontecerá o recreio, porque todos os dias tem recreio. Eu não preciso colocar que os alunos vão embora, porque todos os dias eles vão embora. Eu não preciso colocar que eles vão chegar, porque todos os dias eles vão chegar. Então, essas coisas óbvias eu não preciso pôr. Mas as coisas que eu vou realizar com os meus alunos, isso sim tem que estar presente no texto. Tá? Então, aquilo que foge do óbvio, que foge do evidente, ele tem que aparecer no texto. E aí eu vou mostrar um exemplo aqui de como eu posso gerenciar isso no meu texto, no meu planejamento. Não se preocupe em ler o texto que está ali, porque o objetivo não é fazer a leitura dele. Tá? Simplesmente nós temos aqui o quê? Uma explicação inicial. Nós temos aqui que a aula será iniciada. Opa. Nós temos aqui que a aula será iniciada, colocando os alunos sentados em círculo. E aqui nesse caso, por que eu vou dizer que eu vou colocar os alunos em círculo? Porque isso
em princípio, seria uma novidade nessa sala de aula. Se todos os dias os meus alunos já sentam em círculo, eu não preciso colocar isso no plano de aula. Só quando for uma coisa diferente. Mas nesse caso aqui, digamos que é uma turma tradicional, na qual todo mundo senta um atrás do outro, enfileirado, olhando para a nuca um do outro. Mas que nesse dia eu resolvi colocar os meus alunos sentados em círculo para ler um texto para eles. Então eu vou colocar lá, a aula será iniciada colocando os alunos sentados em círculo, motivando-os para a leitura de um texto que depois será explorado oralmente através de perguntas referentes ao enredo, aos personagens e às ações. Ali faltou uma crase. E às ações ocorridas. Então, aí eu coloco o texto que vai ser lido, porque a supervisora, o supervisor lá, quando for me visitar no estágio, se ele não estava presente na aula, ele precisa saber que texto é esse. E na sequência, logo abaixo eu coloquei ali, na sequência serão passadas no quadro as seguintes questões. Qual o título do texto, quem era a personagem principal e quais suas características, qual a situação que causou uma mudança na história, se você fosse o personagem principal, como teria agido. Então eu vou pôr o exercício que vai ser passado no quadro e, evidentemente, depois eu vou corrigir esse exercício com os alunos, né? Mas como é óbvio que eu vou fazer essa correção, então eu não preciso explicar como eu vou fazer essa correção. Ah, o professor vai ler em cada caderno a resposta que o aluno deu, orientando se estiver errado e colocando um certo caso esteja certo. Não é necessário colocar isso porque isso é relativamente óbvio, né? Então, a gente coloca as atividades ali no desenvolvimento conforme elas são necessárias. Observações. Como eu disse antes, as observações lá no fim do diário, elas só vão ser postas caso seja necessário. Então, por exemplo, aconteceu um dia que teve uma reunião de última hora, que não tinha sido avisado, os alunos soltaram mais cedo, não foi possível terminar a minha aula, eu posso colocar uma observação. Não foi possível realizar as atividades tal e tal, em função de uma reunião, e elas serão realizadas na próxima aula ou no dia seguinte, como vocês pretendem fazer. Também pode acontecer, por exemplo, alguns alunos que demandam algumas atividades diferenciadas durante a aula. Então, quando ocorrer uma atividade diferenciada, eu preciso fazer todo um planejamento novo para esse aluno? Não, não é necessário, né? Por quê? Porque os objetivos e os conteúdos são os mesmos, né? Eu não vou fazer uma aula diferente para esse aluno completamente diferente. Eu vou fazer a mesma aula, só que eu vou dar algumas atividades diferentes para ele conforme as necessidades que ele tem. Então, nesse caso, por exemplo, eu estou trabalhando com os alunos lá num 5º ano sobre a independência do Brasil. E eu trabalhei com os alunos um texto, mas eu tenho um aluno, por exemplo, digamos que os alunos copiaram esse texto do quadro, mas eu tenho um aluno que é disléxico e que não consegue copiar o texto do quadro e não consegue ler esse texto. Então eu preciso, nesse momento, dar uma atividade diferenciada para esse aluno. Essa atividade diferenciada que nesse momento eu fiz com ele, deve constar lá nas observações, né? As demais atividades da aula, por exemplo, aconteceu lá, depois eu saí para o pátio para fazer uma brincadeira com eles referente ao tema. Ele consegue participar tranquilamente da brincadeira, eu não preciso fazer uma atividade diferente para ele durante a brincadeira. Então aí não precisa constar nada na observação, tá? Então só consta na observação aquelas coisas que fugirem do normal da sala de aula de vocês, ok? Então, pessoal, essa é uma pequena retomada sobre planos de aula, tá? Caso fiquem em dúvidas, podem chamar aí que a gente vai respondendo as dúvidas de vocês, ok? Grande abraço a todos e até a próxima.